Apesar do medo e da incerteza, a pandemia do coronavírus significou para muitas pessoas a possibilidade de crescimento e de novas descobertas. É o caso da estudante de letras Mariana Mota, que fez estágio, conseguiu emprego e reencontrou uma velha paixão, a dança. Tudo isso estudando na pandemia. Mário, eu queria que você me falasse primeiro, quando você teve a primeira notícia sobre o coronavírus, lá no ano passado, março do ano passado, mais ou menos, qual foi a sua reação? Quando eu comecei a ver as primeiras notícias, né, do coronavírus no Brasil, foi na época que eu tinha começado a trabalhar dentro da UF, né? Eu tinha conquistado uma bolsa na Superintendência de Relações Internacionais, trabalhar principalmente com a parte de língua chinesa, né? Língua e cultura chinesa. Então, eu já estava acompanhando por conta disso, né? Porque como eu era uma das responsáveis por criar conteúdo para a página, então a gente falava muito sobre notícias da China. Então, quando começou a aparecer pipocar essas notícias fora, né, desses jornais, eu comecei a sentir um pouco de medo, porque eu já sabia mais ou menos como estava essa situação na China, né, com bastante profundidade, e eu falei, caramba, a gente não está preparado para isso. Você achava também que logo ia voltar para as aulas ou já tinha noção de que ia ficar muito tempo sem aulas? Eu ainda tinha um pouco de esperança que ia voltar no ano passado, nem que seja lá no segundo semestre, quando ali, né, depois do lockdown de maio, né, que eu lembro muito bem, ali em junho, julho, que as coisas começaram a abrir, aí começou a abrir o restaurante. Eu achei que ali a UF já teria se organizado para voltar às aulas presencialmente, mas nada melhorou, né? Uhum. Então, eu tinha esperança, mas foi meio que frustrada aí ao longo do caminho. Então, no primeiro semestre você não teve nenhuma aula, né? Quer dizer, ninguém Não. teve nenhuma aula, mas você ficou trabalhando de casa, não é isso? Como é que Sim, foi essa sim. adaptação? Antes da pandemia, e antes dessa bolsa da SRI, eu trabalhava como tradutora, né? Eu faço letras na UF, eu trabalhava como tradutora, eu trabalhava home office. Então, eu estava acostumada mais com esse modelo de trabalho, apesar de não ser meu preferido, né? Eu gosto Uhum. de separar, né, casa e trabalho, mas não foi possível. Então, para mim foi uma transição tranquila, de certa forma, mas eu ajudei bastante meus outros amigos, colegas, porque não era uma coisa normal, né, para eles, assim. Então, a equipe inteira, assim, sentiu bastante por causa disso. E aí, como é que foi trabalhar sem ver as pessoas ou só ver pela telinha, né? Porque eu acho que é um trabalho que você faz de SRI, que é de muito contato pessoal, né? Sim. Você tem que Uhum. orientar as pessoas. Como foi para você trabalhar sem ter contato com ninguém absolutamente? Foi bem ruim, porque mesmo eu tendo pouca experiência, né, com a equipe presencialmente, eu senti que é outro ambiente, né? Eles lá são muito unidos, então nessa primeira semana que eu tive de experiência presencial, eu me senti bastante acolhida por conta disso, né? Porque sempre vai alguém na sala, a gente conversa, puxa assunto, para pra tomar um café. E no online a gente não tinha muito isso, né? Me senti um pouco presa, né, dentro de casa por conta disso. E senti um pouco desse afastamento, né? Quase uma solidão, eu diria, de trabalhar só eu e eu com uma tela de computador. Acho que Uhum. impactou bastante. E aí eu consegui outro emprego, né? E aí eu saí da CRI. Como foi esse processo de você conseguir um trabalho novo, totalmente dentro de casa? Foi bem diferente de outras experiências que eu tive, né? Porque tudo meio que dá pra ver que é tudo meio adaptado, né? Então você entra numa conferência, você vê que é um pouco difícil porque tem barulho externo, tem distração. E quando eu fui fazer a entrevista, eu também senti um pouco disso, né? De não conseguir, sei lá, talvez deve ficar um pouco mais à vontade para falar sobre mim, porque outras coisas poderiam atrapalhar, né? O momento, o cachorro latindo, pessoas falando, Hum. mas deu tudo certo. Hoje eu trabalho online 100%, mesmo sem pandemia, porque eu estou prestando serviço para uma empresa que é de São Paulo agora. Hum. Então, voltei para o home office normal, né? Assim, sem ser um adaptado por causa da pandemia. E em relação às aulas? Quer dizer, o primeiro semestre todo ficou sem aula, mas em setembro as aulas voltaram. Você conseguiu se adaptar bem? Como é estudar língua estrangeira, que precisa de uma certa prática, né? Imagino que você já saiba inglês, mas sempre tem algum tipo de troca, né, nas aulas, nos intervalos, Sim. né? E aí não pôde ser feito, ou teve que ser feito de outra forma, né? Como foi essa adaptação? Eu faço letras de licenciatura, né? A maior questão da licenciatura é que tem muitos trabalhos em grupo.
muito plano de aula para fazer, muita troca mesmo, assim, de experiência. E eu senti muito, muito essa falta, né? Porque nas minhas turmas, assim, eu sempre fiz muito trabalho em grupo. E acabava conhecendo as pessoas ali mesmo, não era, eu nem, tipo, tinha turma que eu não tinha nenhum amigo meu, eu conhecia as pessoas, a gente fazia trabalho em grupo. No home office foi praticamente impossível, eu falava com as pessoas por e-mail, então não tinha muito essa troca. Minhas aulas de língua estrangeira, quando eu fazia as aulas em inglês, era muito difícil, porque a gente tem que falar, né, tem que continuar praticando, mas tinha colegas de turma minha que eu não conseguia abrir a câmera, não conseguia abrir o microfone, que a conexão era muito ruim, então atrapalhava, ficava só ouvindo e digitando no chat, então isso atrapalhava. Eu imagino que atrapalhou muito mais os calouros, né? Eu já estou quase me formando, mas para quem está entrando é muito ruim isso, né? Não exercitar a língua falada, né? E você parece ser muito sociável, né? Você sentiu falta assim da vida social, de poder ir no barzinho, poder ir no shopping, poder almoçar fora, jantar fora? Como é que você viveu isolada, trancada dentro de casa todo esse tempo? Eu senti muita falta de sair, principalmente sair para lugares públicos, que é praia, eu gosto muito na praia, eu gosto muito de ir no Campo de São Bento aqui em Niterói, né? Então, tipo, eu senti muita falta desse poder ficar ao ar livre, respirando sem uma máscara, por exemplo. Vida noturna também, sempre quando a gente saía da UF nas quintas-feiras, né, tinha a famosa cantareira, que todo mundo se encontrava para beber alguma coisa, depois da aula, conversar. E, de forma geral, acho que o maior problema para mim, em questão, foi não conseguir reunir a família toda, né, principalmente em datas comemorativas, meu aniversário, que é sempre muita gente que vem, não teve isso, não vai ter de novo, então isso me desanimou muitas vezes durante a pandemia de só querer ficar trancada no meu quarto, porque não tinha como ir viver o mundo lá fora, né? Uma coisa que me impactou bastante era que a minha avó, ela sempre vinha visitar a gente, tipo, e não ver ela, me incomodava muito, mas ela tinha que ficar na casa dela, né, meio que isolada da família, então isso foi a pior parte de não ver alguém, era minha avó, morrendo de saudade dela. E questão de meus amigos também, a gente tentou ao máximo se encontrar online, né? Apesar de não ser a mesma coisa, não ser a mesma experiência, ainda assim, ainda consegui manter contato com a maior parte dos meus amigos. Você chegou a sentir a necessidade de falar com algum profissional? Chegou a procurar um terapeuta, um psicólogo? Sim, eu cheguei a voltar a fazer terapia, né? Que há muito tempo antes eu fazia. Aí, ano passado, eu senti necessidade, até porque eu perdi uma tia minha, então isso, de certa forma, é sempre assim, né? A gente nunca espera que aconteça com a nossa família, a gente sempre vê assim, mas quando bate na nossa porta é uma coisa que a gente não esperava, é uma coisa que a gente não consegue engolir tão fácil. Então, além de perder minha tia, uma prima minha que estava grávida, teve complicações também. Amigos meus tiveram pais e tios que tiveram a doença, mas nenhum chegou a falecer. O que mais me preocupou foi recentemente que um amigo meu da minha idade, ele pegou a doença, só que pegou uma variante da doença que ainda é mais forte, né? Então ele ficou muito mal. Então você vê uma pessoa de mesma idade que eu, 21 anos, sendo internada no hospital, você fica, caramba, calma. Assim, é uma coisa desesperadora, né? Não tem como a gente lidar muito bem, mas graças a Deus ele tá recuperado já tá em casa. Então, isso tudo foi muito tumultuado para mim. Então, eu senti a necessidade, eu conversei, consegui superar. Então, para mim foi essencial. E o que você fez para passar o tempo, para se divertir, para, né, esparecer um pouco? Você adquiriu novos hábitos, fez algum tipo de exercício? Eu levo os games como um hobby. Eu trabalho para alguns torneios de jogos também agora. Então, eu acho que uma parte disso também eu já tô meio acostumada com esse mundo online, então para mim foi mais tranquilo. Aí eu sou presidente da Atlética, então eu tenho que lidar com meus jogadores, com a equipe, então também foi uma coisa que passou muito meu tempo, assim, né? De ter essa galera próxima de mim, jogando sempre, chamando pra assistir um filme online, a gente fazia sessão de cinema online que a gente falava. Então, sempre que dava, assim, a gente chegava, assim, na call, né, na chamada, e ficava fazendo qualquer coisa, assim, conversando, rindo, jogando. Foi o que fez passar meu tempo, além de dançar. Por incrível que pareça, eu tinha uma vida muito sedentária antes, e agora na pandemia eu descobri um novo hobby, uma coisa que eu gosto muito, que eu voltei a dançar, eu voltei a fazer balé no final do ano passado, em casa mesmo, aprendendo com vídeo, e aí em janeiro, quando voltou a abrir as academias, estúdios de dança, eu me matriculei no balé e tô até hoje.
Foi uma coisa que eu descobri que eu gosto, né? Que eu já gostava quando era criança, mas eu nunca, assim, levei muito a sério. E aí eu voltei e tô adorando. Isso fez total diferença, assim, né? Na saúde. E a convivência com a sua família? Porque a gente gosta da nossa família, mas a gente não convive 24 horas com ninguém, né? Aí, de repente, é obrigado a ficar no mesmo espaço. Você tem essa necessidade de trabalhar, né? E tem também o estudo. Você precisa de silêncio, né? Porque é um trabalho de tradução, pelo menos é uma parte do seu trabalho, né? Exige concentração. Aqui na minha casa foi mais ou menos tranquilo, né? Demorou um pouco para todo mundo se adaptar. Então era muito difícil. Pô, de manhã eu tinha reunião, eu tinha aula, e aí ligava o liquidificador, tipo, ficava impossível falar. Então a gente meio que combinava, né? Certos momentos assim, tipo, pra não atrapalhar ninguém. A minha família, ela tem costume de falar muito alto. Então, e o meu quarto é do lado da sala. Então, eles ficavam ali falando muito alto. Mas eu chegava e falava, gente, eu tô ocupada, preciso de um pouco de silêncio. Entendiam, mas conforme a conversa ia rolando, o tom de voz ia aumentando e chegava uma hora que eu tinha que ir lá de novo. Mas foi bem tranquilo, assim. O que você diria para um jovem estudante assim que esteja muito ansioso, muito preocupado, muito nervoso, que você daria como uma dica para passar por isso melhor? É tentar achar uma coisa que você goste, assim, uma coisa nova. Porque é um novo momento que a gente está vivendo, então é hora da gente olhar um pouco para dentro, da gente ver o que você acha que sei lá, eu vou tentar aprender futebol. Sim, vou tentar aprender embaixadinha. Tenta, pega um vídeo, faz, vê se você gosta, vê se vai fazer diferença, porque isso estimula, né, isso estimula sua mente a continuar produtiva, de certa forma, né? Apesar da gente estar um pouco cansado, um pouco preocupado com as coisas, acho que se a gente focar nossa atenção em aprender uma coisa nova, é muito bom. É claro que a gente quer sempre produzir, a gente quer entregar o trabalho da faculdade, a gente quer fazer o melhor no nosso emprego, mas isso a gente tá fazendo muito pros outros, isso parece que nunca tá sendo o suficiente, né? Principalmente pra quem é ansioso, né? Nunca acha que tá suficiente, nunca acha que tá ótimo. Quando a gente faz pra nós mesmos, a gente sente que a gente tá ganhando de certa forma, né? Ganhando, sei lá, que seja um tempo livre, assim, né? Esse foi nosso último episódio da série. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos. Espero que todos tenham gostado de assisti-la como nós gostamos de fazê-la. Até a próxima.